O Japão é um exemplo bem-sucedido de intervencionismo estatal. Não te avisaram isso não? Olha, para os liberais, a única coisa que precisa, pelo menos para os liberais assim mais radicais, né? A única coisa que precisa acontecer para que haja estímulo ao desenvolvimento econômico, estímulo ao crescimento da economia, é o Estado sair da jogada. Pronto. O Estado encolhe ou ele sai, o Estado ele retira a sua intervenção da economia e automaticamente o PIB começa a crescer. É dessa maneira basicamente que eles pensam. É claro que existem alguns liberais mais moderados que aceitam determinados tipos de coordenação do Estado, de intervenção do Estado, mas existem também os liberaloides, né? Aqueles que acreditam nisso que eu falei. Eu vou criar um cenário hipotético aqui para que fique mais fácil você que está vendo o vídeo entender o que eu estou querendo dizer. Imagine uma terra arrasada do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, terra arrasada entre aspas, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar uma ilha em que a atividade principal é a agricultura, mas a agricultura muito pouco moderna, né? Agricultura familiar mesmo. 90% da população dessa ilha é analfabeta. Que mais? Praticamente não existe gente com nível superior, com nível técnico nesse lugar e não tem infraestrutura nenhuma, né? Não tem malha viária, portos, aeroportos, tudo bastante precário, uma terra arrasada, vamos dizer assim. E aí vamos dizer que nesse lugar o Estado, os representantes do Estado digam assim, olha não, eu acho que o problema é a gente, sabe? A gente tá a pobreza desse lugar é provocada pela intervenção do Estado. Então vamos tirar o máximo que a gente puder da nossa intervenção aqui. Vamos reduzir a carga tributária para 5% do PIB só para cuidar de iluminação pública, limpeza, justiça, segurança mesmo. Acabar com qualquer tipo de subsídio, de protecionismo, nada. Estado microscópico. Você acha que o PIB desse lugar vai começar a crescer depois disso? Assim, pluft, como num passe de mágica, assim, vai começar a atrair investimento privado, estrangeiro, né? Porque é um ótimo lugar realmente para poder, né, o empresário querer produzir, né? Não tem infraestrutura nenhuma, não tem mão de obra de qualidade, né? O pessoal não sabe nem ler. É um ótimo lugar para se investir, realmente. A empresa que quiser ir para um lugar desse vai ter que construir toda a infraestrutura para escoar a sua produção, vai ter que levar alguns profissionais de fora, né, os profissionais mais especializados de fora, e ainda corre o risco do pessoal lá da ilha não querer trabalhar na indústria porque os salários vão ter que ser muito baixos, né? Extremamente baixos. Talvez o cara não tenha interesse, ele prefere lá continuar na sua roça, lá plantando, fazendo sua agricultura lá familiar, de subsistência, enfim, sobrevivendo. Então, assim, acho que esse não é um ambiente ideal para o desenvolvimento econômico. Será que não seria melhor o Estado preparar as bases para o desenvolvimento do capitalismo nesse lugar? Né? Educar a população, né, minimamente, criar uma infraestrutura básica para que aumentasse a eficiência do capital de qualquer tipo de empresa que fosse botar uma fábrica nesse lugar, enfim. Criasse condições primárias, né, o alicerce para o empreendedorismo nesse lugar. Acho que dessa forma fica mais fácil, não fica não? Frente a tudo isso aqui que eu falei, eu escolhi pegar o exemplo do Japão para poder fechar meu raciocínio. Foi através do liberalismo econômico que o Japão conseguiu sair de uma economia intermediária para se tornar potência num prazo de mais ou menos 25 anos. Foi através do liberalismo econômico? Foi não. Olha, os liberais eles têm dois métodos que são bastante eficientes para ludibriar as pessoas. Um desses métodos é bater em galinha morta. É dizer o seguinte, ele pega um exemplo de intervencionismo estatal mal feito e usa esse exemplo, que é, por exemplo, o caso brasileiro, para poder bater na intervenção do Estado. Não, tá vendo aí o que o BNDES faz? Isso é um absurdo, não é de 300 bilhões para empresas grandes, e é ineficiência, e não sei o quê. Falar mal do Brasil e quase todos os aspectos é fácil, né? Porque eles não pegam o exemplo do Japão, né? Porque não pegam o exemplo de um país que obteve êxito nesse aspecto. A outra estratégia que os liberais usam para poder meio que ludibriar as pessoas às vezes eles pegam uns certos gráficos assim, mostram, olha só, tá vendo aqui o histórico do crescimento dessa economia, veja que no momento de maior liberalismo econômico foi o momento de maior crescimento dessa economia. Tá provado que a intervenção estatal é uma merda, né? Em 1868 aconteceu a Revolução Meiji no Japão, né? Foi o momento da transição do feudalismo japonês para o capitalismo, né? Na década de 70 do mesmo século, o governo japonês
implementou um programa maciço de investimento em educação. Exatamente em 1879, o governo japonês, né, o Império Japonês, estabeleceu a educação obrigatória para todos. Foi a partir desse momento em que foi instituída, né, a famosa educação no Japão. Né? É um país muito famoso pelo seu sistema educacional. O governo, ao longo do tempo, trouxe muitos engenheiros dos Estados Unidos, da Europa, para ensinarem aos japoneses, mandou estudantes jovens japoneses também para a Europa, para os Estados Unidos, para aprender lá e depois voltar. Em 1905, gente, 1905, 95% das crianças japonesas estavam matriculadas no ensino fundamental. E a característica principal da educação estatal japonesa era a disciplina. O Japão hoje é líder em tecnologia e a base disso está lá no início da era Meiji, lá em 1879. Só isso aí já seria suficiente para eu dizer que a intervenção do Estado no Japão deu certo, porque o alicerce para o desenvolvimento econômico foi a educação. Mas além disso, a intervenção do governo japonês na economia foi muito forte, principalmente através da política industrial. Então, eu não vou nem pegar ali o período antes da Segunda Guerra, vou pegar o pós-Segunda Guerra, que é tratado pelos economistas como o milagre econômico no Japão. Né? Foi a passagem do Japão de uma economia intermediária para uma potência econômica. Isso aconteceu num prazo muito curto, de cerca de 25 anos para 30 anos, e por isso que é chamado de milagre econômico no Japão. E de que maneira que isso aconteceu? Né? Eu vou linkar aqui nesse vídeo alguns artigos que eu usei para minha pesquisa, e um desses artigos ele fala exatamente da política industrial do Japão. Gente, o governo japonês, depois da Segunda Guerra, ali, o país estava bastante destruído, né? Ele utilizou uma política extremamente intervencionista e protecionista em relação à indústria. Como no Japão existia uma cultura muito forte de poupança, a proporção da poupança em relação ao PIB era muito grande. Isso totalizou na década de 70 e 30% do PIB, né? Mas antes disso já era muito grande. E o governo utilizou isso aí para poder canalizar, né, essa poupança para setores estratégicos que eram eleitos pelo governo. Olha, eu vou canalizar a poupança para esse setor aqui. Além disso, teve política de subsídio, teve política protecionista em relação a importações, todo tipo de intervencionismo que você possa imaginar. E foi através dessa política altamente protecionista e intervencionista que o governo japonês criou as bases para o desenvolvimento econômico no Japão. Houve um fortalecimento, um direcionamento de recursos, principalmente para a indústria de base, né? Indústria de geração de energia, de carvão. Tudo isso permitiu que a indústria japonesa tivesse fôlego para que na década de 60, após as políticas de liberalização da economia, ela pudesse crescer em um ritmo muito acentuado. Então, quando o governo japonês começou a adotar políticas mais liberais para a economia, essa economia ela já tinha uma base sólida, já tinha fôlego. A indústria automobilística, por exemplo, já estava em crescimento. Então, as condições essenciais de competição internacional foram criadas internamente para depois acontecer o processo de abertura da economia, e aí foi o grande boom na economia japonesa. Né? Então, um economista liberal, ele vai pegar os dados, né, e vai enviesar e vai dizer o seguinte: tá vendo aqui, ó, quando liberou a economia foi o período de maior crescimento, certo? Mas isso não foi por conta do espontaneísmo do mercado, existia uma base, um alicerce que já tinha sido criado pelo Estado para que isso pudesse acontecer. Não foi uma terra arrasada que simplesmente você tirou o Estado e a economia fez bluft, não. O fato é que o Japão é um exemplo de intervenção estatal que deu certo. Acontece que quando se fala de intervenção estatal, eu não estou falando de Estado balofo, eu não estou falando de intervenção para o resto da vida, não. Pelo contrário, inclusive, uma das grandes diferenças da intervenção estatal lá no Japão para a América Latina é que tinha prazo para acabar. O governo estabelecia protecionismo para a indústria, injetava recursos através de subsídio, mas tinha data. Falou, olha, vamos injetar aqui até um determinado período, depois nós vamos parar de fazer isso aqui. Existem diversos tipos de intervencionismo, não é todo intervencionismo que é correto. Inclusive, já fiz um vídeo falando mal do governo de Maduro na Venezuela. Então, para quem quer saber de maiores detalhes desse processo que eu falei, do desenvolvimento econômico do Japão, os trabalhos estão aqui linkados na descrição do vídeo. Isso é tudo. Quem gostou, dá joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as atualizações. Fui!